Agora a gente vai falar do processo de reabsorção, mas agora dividido para cada região específica do néfron. Então, inicialmente, essa primeira parte do néfron, que é o túbulo contorcido proximal, ele realiza a absorção tanto ativa quanto passiva. Lembrando que os conceitos de absorção ativa e passiva. Ele é responsável por grande parte da reabsorção de íons de água. Então, ele faz 65%, isso é uma média, da reabsorção, do processo de reabsorção. Ele tem um alto potencial de transportes. A gente tem células, tem muitas mitocôndrias, tem células tem muitas bombas e que são capazes de transportar muitos íons, transportar também, consequentemente, muito líquido, glicose, tudo que pode ser reabsorvido. Então, aqui é um exemplo, sendo reabsorvido alguns íons importantes, como sódio, o íon cloro, o bicarbonato, o potássio, então íons que a gente consegue reabsorver. Aí, consequentemente, reabsorvendo água, a gente reabsorve também nessa região glicose, alguns aminoácidos, que são os pedacinhos da proteína, né? E a gente secreta, lembra que a diferença de reabsorção para secreção é só a direção, tá? Funciona pelos mesmos mecanismos, a gente tem passivo, ativo, a gente tem tudo da mesma forma, a diferença é a posição. A reabsorção eu estou tirando do lúmen para levar para o vaso e secreção eu estou tirando do vaso para levar para o lúmen do néfron. Aqui eu tenho hidrogênio, o íon de hidrogênio, outros ácidos e algumas bases orgânicas. Então a gente tem essas substâncias que são secretadas, que geralmente elas têm alguma dificuldade ou não passam tanto pelo processo de filtração. Porque o que tem aqui dentro, o que é liberado pelo processo de filtração, é muito semelhante ao nosso líquido intersticial, ao líquido que está ali entre as células. Então, a gente vai com os processos de reabsorção e secreção, mudando essa concentração para deixar da forma que a gente acha mais adequada para expulsar, excretar através da urina. Na alça de Henle, né, que é o próximo ponto do néfron, ele tem a parte descendente e a parte ascendente. A parte descendente da alça de Henle, essa aqui em laranjinha, ela é altamente permeável à água, ou seja, eu consigo reabsorver água com muita facilidade nela. Eu tenho bastante espaço entre as células para que essa água possa ser reabsorvida. E ela também é importante para a concentração e diluição da urina. Então, os íons sódio, por exemplo, que a gente reabsorve aqui no túbulo contorcido proximal, vão facilitar a reabsorção de água pelo segmento descendente da alça de Henle, que é altamente permeável à água. Já, por outro lado, a parte ascendente da alça de Henle, ela não é praticamente impermeável à água, ela praticamente não deixa a água passar. Então, o que é que eu vou ter na alça de Henle? Eu vou ter a reabsorção de íons, mas a água vai ficar lá dentro. Ela também vai atuar nesse espaço de concentração e diluição da urina, inclusive com um processo que a gente vai falar mais na frente, que se chama mecanismo contracorrente. Então, aqui estava demonstrando reabsorvendo sódio, reabsorvendo cloro, reabsorvendo potássio, cálcio, bicarbonato, magnésio e secretando, eu me atrapalhei, secretando, excretando é o que a gente joga para fora, secretando hidrogênio, ok? Então, reabsorve essas substâncias, secreta hidrogênio. Aqui está uma imagenzinha de uma forma para mostrar como é que funciona a reabsorção na alça de Henle. Então, aqui a gente tem o líquido intersticial renal, depois a gente vai ter os vasos, e aqui dentro é o lúmen tubular. Quando a gente fala de lúmen tubular, a gente está falando de dentro do néfron. Então, o espaço que está dentro do néfron, ali onde está sendo formado o filtrado que vai se transformar em urina. Então, a gente tem aqui alguns transportadores desse lado aqui, tá? Da célula, o lado que está para o lúmen tubular, e do outro lado a gente vai ter algumas bombas e canais. Como é que funciona esse processo de transporte? Eu vou utilizar essa bomba aqui para gerar o gradiente de concentração que eu quero para facilitar o transporte. Deixa eu explicar melhor. Essa bomba aqui vai fazer o quê? Vai jogar o sódio para fora. Se eu jogo o sódio para fora, para o lado de cá, para o sangue, para o líquido intersticial, a minha célula vai ficar pobre em sódio. E de onde é que ela vai pegar esse sódio? Ela vai pegar o sódio de dentro do lúmen. Então o sódio ele vai entrar, seja sendo trocado com hidrogênio, que é por isso que a gente secreta hidrogênio, tá? Seja ele sendo reabsorvido junto com sódio, junto com cloro e com potássio, que aqui é outro
cotransportador. A gente tem aqui um contratransporte de sódio e hidrogênio e aqui um cotransporte de sódio, 2 cloros e potássio. Aí depois esse cloro também vai embora por um canal, porque a concentração dele aqui vai ficar mais alta, e o potássio ele pode sair para ambos os lados, tanto para cá se a concentração estiver menor, quanto para cá se a concentração estiver menor também, porque ele vai acabar entrando aqui na célula junto com o sódio e junto com o cloro. O cloro, ele aumenta o seu gradiente de concentração e por isso ele sai, mas lembre que ele também sai por quê? Pelo gradiente elétrico, gradiente eletroquímico. Como eu estou tirando o sódio aqui em cima, aqui vai ficar negativo. Vocês concordam comigo? E se eu fico muito negativo, o que, é que acontece com o cloro que é negativo? Repelente repele repelente. Eita! Semelhante repele. Semelhante repele semelhante. Isso. E aí o cloro, ele vai embora. Ele vai sair da célula, tá bom? Por isso que ele vai ser também aqui reabsorvido junto com o sódio e junto com o potássio. Tem alguns medicamentos que funcionam aqui na parte ascendente da alça de Henle para impedir esse cotransporte, que são os que a gente chama de diuréticos de alça, furosemida, ácido, né? O principal é a furosemida, que vão agir justamente bloqueando esse cotransporte e impedindo que eu reabsorva sódio. O que acontece quando eu não reabsorvo sódio? O sódio continua aqui. Se o sódio continua aqui, quem é que continua junto? A água. Se a água está aqui, eu formo mais urina, eu urino mais. Por isso que é um diurético, ele estimula a diurese. Ele estimula a urina ser produzida, tá? Além desses íons que a gente já falou, alguns outros íons são reabsorvidos por difusão paracelular, como esses aqui que estão sendo mostrados, vão passar entre as células. É isso que chama de fusão paracelular, é o transporte entre as células. Aqui, que está passando por dentro da célula, seria o transporte transcelular, transporte através da célula, tá bom? Ou intracelular. Agora falando do túbulo contorcido distal, ele é impermeável à água, assim como a parte ascendente da alça de Henle, e nele ocorre uma importante reabsorção de cloro e sódio, através de um mecanismo bem semelhante ao que a gente falou agora. Eu tenho uma bomba de sódio e potássio, que vai tirar o sódio da célula, a célula vai ficar pobre em sódio, e esse sódio vai ser pego daqui de dentro. O cloro vai seguir o sódio, porque ele é um cotransporte, e aqui vai ficar muito eletronegativo, e aí esse cloro vai sair pelo canal de vazamento de cloro, tá bom? Vai funcionar bem semelhante ao que a gente usou, ao que a gente falou na parte ascendente da alça de Henle, e aqui a gente também tem um remédio que atua inibindo esse cotransporte, que são os diuréticos tiazídicos, que agora vão agir no túbulo contorcido distal, também mantendo o sódio no lumen tubular, que mantém a água junto com o sódio e estimula a diurese, estimula a formação de urina. Aqui novamente também uma relação, túbulo contorcido distal. Na parte inicial a gente tem reabsorção de íons, mas não de água, porque ele é impermeável à água. Sódio, cloro, cálcio, magnésio. Já na parte final do túbulo contorcido distal, a gente vai ter reabsorção e secreção também, por exemplo, reabsorção de sódio, de cloro, de bicarbonato, de potássio, e algumas secreções que podem ocorrer de potássio, secreção de hidrogênio, mas aqui um ponto muito importante, principalmente quando a gente está falando do túbulo coletor, é que eu posso ter reabsorção de água, lembra que é impermeável, mas na presença de ADH, que é o hormônio antidiurético, que a gente vai falar já já sobre ele, na presença do ADH, essa região aqui ela fica permeável à água. O túbulo coletor fica permeável à água se eu tenho ADH, se eu tenho hormônio antidiurético sendo produzido, ok? A gente vai explicar já já como isso ocorre. Mas lembre dessa parte. Aqui eu tenho reabsorção de sódio no túbulo contorcido distal, mas no túbulo coletor e em partes do túbulo contorcido distal, se tiver hormônio antidiurético, uma quantidade dele, eu reabsorvo água. Quando diminui o hormônio antidiurético, eu reabsorvo menos água. Então eu tenho uma diurese maior. Aqui tá mostrando novamente algumas relações que a gente tem também no túbulo contorcido distal. Então aqui, novamente, a bomba de sódio e potássio, diminuindo a concentração de sódio, para o sódio poder
vir do lúmen e entrar na célula. Aqui eu também tenho um vazamento de potássio, de cloro, perdão, pelo mesmo motivo, porque aqui fica muito eletronegativo. Só que essa bomba de sódio e potássio em túbulo contorcido distal, ela é estimulada por um hormônio, que a gente chama de aldosterona, tá bom? Que são os hormônios mineralocorticoides, ok? Os mineralocorticoides são uma classe de hormônios, entre eles o principal é a aldosterona, que vai estimular essa bomba, fazendo com que eu reabsorva o sódio e eu secrete o potássio. Então, quanto mais mineralocorticoide eu tenho, mais eu reabsorvo o sódio, puxo o sódio de volta para o corpo e jogo o potássio fora. Okay? É dependente dos mineralocorticoides, é dependente da aldosterona. Então, se eu puxo o sódio, se absorvo o sódio, trago ele de volta para o corpo, eu trago quem junto? Sempre a água. Por isso que os mineralocorticoides, a aldosterona, reabsorvem a água junto com o sódio. Mas para fazer isso, eles secretam potássio, eles jogam embora o potássio, ok? Então, aqui a gente também tem outra classe de fármaco que existe, porque se o mineralocorticoide está estimulando essa troca, eu uso um remédio para inibir, para antagonizar esse mineralocorticoide. Então, eu impeço essa reabsorção de sódio, o sódio fica no lúmen, eu aumento a diurese. Note que os diuréticos, a grande parte dele foca em manter o sódio no lúmen tubular, para que eu mantenha a água e eu possa aumentar a diurese, tá bom? Mas cada um deles vai ter alguns efeitos um pouco diferentes. Aqui eu tenho também outra classe de diurético, que são os bloqueadores dos canais de sódio, que vão agir aqui, não mais na bomba, mas no canal, na parte do luminar da célula, ok?